Esse tema é uma grande oportunidade, porque poucas pessoas conhecem as regras de se tatuar dentro da casa de um cliente e como conseguir essa biossegurança completa. Então, todas as vezes eu recebo muitas perguntas sobre isso e hoje eu vou falar tudo para vocês, como que vocês devem fazer. Então, primeiramente a gente vai limpar, depois a gente vai embalar tudo que tiver contato com o cliente com plástico filme. Vai chegar a hora de a gente montar a nossa bancada. E aí a gente vai montar a bancada exatamente como se a gente estivesse montando uma bancada num estúdio de tatuagem. Então a gente vai colocar sobre a bancada a vaselina, a gente vai colocar o gel de contato, a gente vai colocar o motor. Primeiramente, o seu cliente, ele tem um descarte de pérfuro cortante e lixo infectante? Não tem. E esse é o maior desafio para quem quer tatuar na casa do cliente. Sejam bem-vindos ao programa Biossegurança Completa para Tatuadores. O tema da live de hoje é como tatuar com segurança na casa do cliente. Eu sou Rê Martelli, sou formada em Medicina Veterinária com especialização em Saúde Pública Humana, Vigilância Sanitária, Técnica em Enfermagem, Perita Judiciária, atualmente curso Medicina Humana para trazer mais conhecimento para a escola. Sou tatuadora, body piercing e dermopigmentadora desde 1996, sendo considerada uma das primeiras mulheres tatuadoras do Brasil e a primeira mulher tatuadora da cidade de Campinas. Qual é o benefício de saber, como tatuar de forma segura na casa do cliente? Bom, primeiramente, quando a gente começa a profissão de tatuagem, nem sempre a gente pode montar um estúdio todo adequado, montar um estúdio dos sonhos. Então, muitas vezes, a gente se vê forçado ou a tatuar na casa do cliente, ou a gente, vamos dizer assim, arrumar um cômodo da nossa própria casa para tatuar. E eu recebo inúmeras perguntas sobre como tatuar na casa do cliente tendo biossegurança. Então, na live de hoje, eu vou contar para vocês como tudo isso é possível. O tema de hoje vai ser tatuando na casa do cliente com biossegurança completa. Então, vamos lá. O que é a aula de hoje? A aula de hoje eu vou ensinar vocês como vocês podem estar atendendo a domicílio e mesmo atendendo a domicílio ter uma biossegurança completa. Ou seja, como que vocês podem atender a domicílio e conseguir realmente ter uma segurança da vida, ou seja, assegurar a saúde de todos que lá moram ou todos que lá frequentam e a sua também de maneira adequada. Esse tema é para quem quer trabalhar de forma profissional, mesmo que seja iniciante. Ou tem muitos tatuadores que já trabalham há anos no mercado que gostam desse formato de atendimento e fazer tatuagem na casa do cliente, A gente tem um grande amigo que eu brinco que ele é nômade de tatu. Por quê? Porque cada semana ele está numa cidade diferente atendendo o cliente. Então, para ele isso é algo natural. Ele gosta de trabalhar dessa maneira. Só que para que você consiga trabalhar de forma eficaz dessa maneira, você precisa saber quais são os pontos estratégicos que você tem que prestar atenção para que você realmente consiga ter biossegurança fora de um estúdio de tatuagem. Então, dentro da casa do cliente, como que você vai fazer para ter biossegurança? Como que você vai fazer para atender esse cliente de forma correta? Para quem não é a live de hoje não é para aquelas pessoas que querem continuar sendo amadores da tatu, que não querem levar a profissão a sério, que não querem realmente desenvolver um trabalho sério e responsável dentro do mundo da tatuagem. Esse tema é uma grande oportunidade, porque poucas pessoas conhecem as regras de se tatuar dentro da casa de um cliente e como conseguir essa biossegurança completa. Então, todas as vezes eu recebo muitas perguntas sobre isso e hoje eu vou falar tudo para vocês, como que vocês devem fazer. Então, se eu vou atender um cliente na casa dele, primeira coisa que eu tenho que observar com esse cliente é se ele tem um espaço separado para fazer esse atendimento. Então, suponha que eu vá tatuar na casa do cliente. Posso tatuar na sala desse cliente? Posso, desde que eu consiga ter uma biossegurança completa, não tem problema nenhum. Então, o primeiro item para ver é, olha, fulano de tal, você tem um espaço separado aí na sua residência para que a gente possa realmente fazer o trabalho sem criança passando no meio do trabalho, animal de estimação e tudo mais? Tem. Então tá ok, então eu posso ir até a sua casa. Primeiramente, a gente tem que lembrar que se a gente vai atender na casa do cliente, então a gente tem que carregar os nossos materiais de trabalho.
Então, se a gente vai atuar na casa do cliente, a gente vai ter que ou perguntar para o cliente se ele tem álcool 70 em gel, ou a gente vai ter que levar o álcool 70 em gel. Vai ter que perguntar para o cliente se ele tem Magipac, que é plástico filme, ou levar o nosso Magipac. Eu aconselho que você, tatuador, carregue todos os materiais seus para que possa atender corretamente esse cliente. Então, o ideal é que você chegue na casa do cliente já com todos esses materiais. E aí, primeiramente, você vai fazer uma limpeza no ambiente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, pode varrer? Não pode varrer. Você vai ter que fazer uma varredura úmida ou técnica de 2 baldes. Então, você vai limpar esse local adequadamente. Depois de você limpar, você vai montar a sua bancada. E aí, a sua bancada, você vai também embalar tudo com Magipac. Então, eu levei meu material, embalei a maca. Poxa, mas eu não tenho maca. Como é que eu vou fazer então? Você pode fazer numa mesa, não tem problema nenhum. Você pode, por exemplo, se você vai tatuar as costas, se você for tatuar o braço, você pode embalar uma mesa que já exista na casa do cliente e dessa maneira você vai poder realmente tatuar em cima desse local que já vai estar embalado com o Magipac. Então o Magipac vai fazer o quê? Ele vai fazer uma proteção naquele local. E por que o Magipac? Por que o plástico filme? Porque ele é impermeável. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é ter um local adequado, né? Um local reservado para poder ser feito o procedimento, e esse local vocês vão ter que adequar. Então vocês vão adequar como? Primeiramente a gente vai limpar, depois a gente vai embalar tudo que tiver contato com o cliente com plástico filme. Embalou tudo que o cliente tem contato, vai chegar a hora de a gente montar a nossa bancada. E aí a gente vai montar a bancada exatamente como se a gente estivesse montando uma bancada num estúdio de tatuagem. Então a gente vai colocar sobre a bancada a vaselina, a gente vai colocar o gel de contato, a gente vai colocar o motolia ou o espumador, a gente vai colocar luva, máscara, o batoque com tinta já. Lembrando que não pode ter borrifador na bancada. E depois que eu montar toda a bancada, eu vou fazer o quê? Vou colar o decalque nesse cliente. Ok, colei o decalque no cliente. Tenho que aguardar o período correto para que o decalque seque, para que a gente não perca esse decalque. E depois que a gente tiver aguardado o período correto desse decalque secar, a gente vai poder iniciar a tatuagem. Bom, primeiramente, o seu cliente, ele tem um descarte de pérfuro cortante e lixo infectante? Não tem. E esse é o maior desafio para quem quer tatuar na casa do cliente. Porque a legislação, ela não permite que nós, tatuadores, que a gente pegue o lixo infectante ou o lixo pérfuro cortante e leve até um posto de saúde, até um hospital, para deixar lá para eles, para que eles possam fazer o descarte. Isso não é permitido para nós que somos tatuadores. Mas suponha que eu fosse diabética e eu fizesse o uso de agulhas. Sim, eu poderia descartar o meu próprio lixo infectante e pérfuro cortante num posto de saúde, poderia. Então, na verdade, eu ia levar, né, até um posto de saúde, um hospital, e eles fariam um descarte pra gente. Só que quando a gente vai tatuar na casa de um cliente, como é que vai ficar esse descarte? Porque veja bem, eu não posso pegar essa caixa de pérfuro cortante que eu estou tatuando no meu cliente, enfiar no meu carro e levar para o meu estúdio. Ao mesmo tempo, eu não posso sair da casa do cliente com a caixinha de pérfuro cortante e lixo infectante e levar até um posto de saúde, porque eu não posso usar o posto de saúde a favor de uma empresa privada e eu também não tenho equipamento de proteção individual correto, nem treinamento, nem veículo, né, nem meio de transporte correto para fazer esse descarte. Então, como eu tenho que fazer esse descarte de pérfuro cortante e lixo infectante tatuando na casa do cliente? Alguém de vocês aí que está na live tem alguma ideia de como a gente pode fazer o descarte do pérfuro cortante e lixo infectante que está na casa do cliente? Ou seja, se eu for tatuar a domicílio, o que eu faço com esse lixo? O que vocês acham? Escrevam aí. Como que eu posso fazer esse descarte? Jogar no lixo comum eu não posso. Configura crime ambiental, né, e crime sanitário. Carregar a caixa de pérfuro cortante, não posso, nem o lixo infectante. Eu não posso pôr dentro do carro, ou entrar no Uber, ou levar de ônibus esse lixo pérfuro cortante e infectante embora da casa do meu cliente, porque eu não sou uma pessoa habilitada para isso, não sou uma empresa habilitada para isso. Então me digam aí, como é que vocês acham que eu tenho que fazer esse descarte? Como é que vocês acham que eu posso fazer esse descarte? A gente não pode levar esse pérfuro cortante, esse lixo infectante,
porque a gente não tem competência para isso. Mas eu acabei de dizer no começo aqui dessa live, não sei se vocês já estavam presentes, que se eu fosse diabética, eu poderia carregar as minhas agulhas infectadas, né, as minhas agulhas contaminadas, as minhas agulhas usadas até um postinho de saúde ou um hospital para que eles façam um descarte. Então, se eu mesma, como munícipe, né, como cidadã, posso fazer o descarte do meu material, a gente pode levar uma caixinha de Descarpac para casa do cliente, a gente monta a caixinha de Descarpac, usa a agulha nele, descarta na caixinha de Descarpac e deixa a caixinha de Descarpac para ele levar no postinho. Só que aí a gente corre um problema, a gente corre um risco. A gente corre o risco dele não levar essa caixinha no postinho, dele não levar essa caixinha para fazer um descarte no hospital e dele pegar essa agulha de dentro da caixinha, dele utilizar essa agulha em alguém, dele querer guardar de lembrança, a gente corre esse risco. Então, o que eu aconselho vocês? Eu aconselho vocês a fazer um contrato com esse cliente que está contratando vocês para ele fazer a tatuagem na casa dele, que ele está ciente que após o término da tatuagem, ele deve imediatamente levar um postinho de saúde ou um hospital e descartar a caixa de pérfuro cortante, descartar o lixo infectante, né? Então isso tem que estar em contrato, isso tem que estar na ficha do cliente, que ele assume a responsabilidade por fazer o descarte correto e que ele está ciente que ele não pode enfiar a mão dentro dessa caixinha, pegar essa agulha, usar essa agulha em outra pessoa e tudo mais. E aí tudo bem, e aí o descarte de pérfuro cortante, lixo infectante fica correto, porque a maioria das pessoas, quando vai tatuar na casa de um cliente, o que faz? A maioria das pessoas pega, leva uma garrafa PET, coloca todas as agulhas dentro da garrafa PET, vai para o estúdio e faz o descarte lá no estúdio, tá? Mas por lei a gente não pode, né, colocar em garrafa PET, e por lei a gente não pode ficar andando com essas garrafas PETs, nem com essas agulhas contaminadas. Então, o correto é fazer com que o cliente faça o descarte das próprias agulhas dele. Só que aí tem um porém, e se outras pessoas da mesma casa forem fazer tatuagem também? Pode colocar todas as agulhas dentro de uma caixa de pérfuro cortante e deixar para um morador da casa, no caso, fazer esse descarte? O que vocês acham? Não pode. Não pode. Cada pessoa só pode descartar o próprio material pérfuro cortante. A não ser que quem use o material pérfuro cortante seja um menor de 18 anos. Exemplo, tem um filho e meu filho tem 5 anos de idade e ele tem diabetes. Aí eu, como mãe, posso levar a caixa de pérfuro cortante dele num posto para ser descartada, né? Para deixar lá para que eles destinem de maneira correta, vamos dizer assim. Mas se a pessoa é maior de 18 anos, ela mesma é responsável por fazer o descarte de pérfuro cortante e lixo infectante dela, tá bom? Então daí, se tiver outras pessoas que vão tatuar no mesmo ambiente, uma caixinha para cada pessoa. Aí eu faço a pergunta para vocês: é fácil então tatuar na casa do cliente? Não. Por quê? Porque você já vai ter um aumento de custo, que é a caixa de pérfuro cortante. Você já vai ter um problema a mais não, né? Mas você já vai ter que tomar um cuidado a mais, vai ter que ter um zelo a mais de ter esse contrato com o cliente, com ele entendendo como ele tem que fazer esse descarte, com ele assinando e você tomando cuidado de guardar. Então, o que eu aconselho? Eu sempre aconselho que ou vocês montem um ateliê privado ou um estúdio de tatuagem, né? Ou possam trabalhar em estúdios que já existam. E aí sim, vocês ficam mais facilmente enquadrados dentro da lei, do que ter que ficar fazendo toda essa adequação para poder tatuar fora do estúdio, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre tatuar fora do estúdio? Então, assim, tatuar na casa do cliente, então pode? Pode. É fácil? Não, porque a gente tem que ter toda uma adequação física. Então a gente tem que chegar, se tiver carpete a gente tem que tirar, né? Se tiver tapete, carpete na verdade o cliente não vai deixar a gente tirar do chão, mas se tiver tapete a gente tem que tirar. A gente tem que fazer uma varredura úmida na casa do cliente, tem que ter todo aquele passo a passo de técnica de 2 baldes ou de trabalhar com mop, tem os produtos certos. Então você tem que carregar uma infinidade de coisas. Então, para você trabalhar de forma adequada na casa do cliente, você tem que carregar muita coisa. Não é só colocar dentro de uma mochila máquina, fonte, pedal, tripicor, agulha ou fonte móvel, uma pen, um pouquinho de cartucho e a tinta e sair tatuando todo mundo em casa. Não é assim que funciona, tá bom? Esse tema eu trouxe aqui hoje para vocês porque só essa semana a gente recebeu 5 perguntas
se é permitido tatuar na casa do cliente e como fazer para tatuar na casa do cliente de forma adequada. Então, suponha que a gente fosse tatuar no sofá. Posso tatuar no sofá? Não é adequado. O adequado seria numa maca. Mas posso tatuar no sofá? Desde que vocês embalem tudo com Magipac, desde que vocês higienizem tudo antes de embalar com Magipac e pós-término da tatu higienize novamente, não tem problema nenhum. Caso contrário, não tem como, tá bom? Então, poder pode, só que tem várias regras que vocês têm que seguir para que possam fazer isso de forma adequada. Alguma dúvida aí, pessoal, sobre esse tema? Fábio Dornelas falou: agora eu passei meu estúdio para um apartamento, não moro lá, mas é um prédio residencial. Não tem problema nenhum, Fábio. Não tem problema nenhum, tá? Porque você pode trabalhar como ateliê. Então você vai ter um ateliê privado. Então, desde que você tenha piso lavável, parede impermeável, você pode contratar a coleta de pérfuro cortante e lixo infectante, tanto pelo seu CPF quanto pelo seu CNPJ. Toda vez que a empresa responsável por coleta de pérfuro cortante e lixo infectante for, ela vai deixar um documento provando que ela esteve no local para fazer essa coleta. Esse documento se chama Manifesto de Transporte. Lá vai ter a data de que ele fez essa coleta. Lá vai ter a quantidade de quilos e lá vai ter quem assinou para entregar a coleta para eles, tá bom? Então, desde que você tenha o descarte de pérfuro cortante, que é o Magipac, a caixinha de pérfuro cortante, o Descarpac, desculpa, em altura correta, que é de 1,20 m na parede, desde que você tenha parede lavável, piso impermeável, desde que você tenha a coleta de pérfuro cortante e lixo infectante, não tem problema nenhum você tatuar no seu apartamento, tá bom? Bastante gente está fazendo na própria casa, que seria um ateliê privado, até pelas comodidades de você já estar no local, então você não ter que se deslocar, poder ampliar o atendimento. Em prédio, se for máquina rotativa, é bem silenciosa, dá para trabalhar aí até de madrugada. Agora, se for bobina, não tem como ligar de madrugada, né? Fê Silva Arte falou: boa noite, como isolar corretamente o buraco da máquina PEN justo onde entra o cartucho? O ideal, toda máquina PEN, né? Ela tem que ser encapada ou com uma capa de máquina, que é um saquinho, ou usando Magipac. Aqui a gente gosta de usar o plástico filme, então a gente deixa bem grudado, na verdade a gente tampa o buraco da máquina, depois a gente abre esse buraco da máquina com o próprio cartucho, com a bundinha do cartucho encaixa, tá? O que você tem que tomar mais cuidado quando você usa uma máquina PEN é para não deixar o cartucho jogado de qualquer jeito na bancada. Se você troca um cartucho e vai por outro, esse cartucho que você tirou, se você jogar em cima da bancada, a bundinha do cartucho onde entra na máquina PEN, onde encaixa a batida da máquina PEN, se ficar em contato com a bancada, vai entrar contaminada e lá dentro é muito difícil de limpar. Então o ideal é que você guarde o invólucro, né, a caixinha que vem, o papel, o plastiquinho que vem o cartucho, você abre, tira o cartucho e guarda esse plástico que geralmente a gente jogaria fora em cima da bancada. Quando você vai trocar de um cartucho para o outro, você pega esse cartucho que talvez você volte a usar e coloque dentro desse suportezinho que você deixou lá, desse plástico que você jogaria fora, do plástico que vem envolvido o cartucho, entendeu? Então, assim, se você tampar com o Magipac lá a entrada do cartucho, a hora que você fura o cartucho fica bem impermeável, tá? Então eu gosto de usar, eu passo o Magipac, depois eu ponho a capa da máquina e depois eu enrolo a bandagem. Amanhã a gente vai ter uma aula bem legal sobre pomadas para cicatrizar a tatuagem, tá? Umas 10 horas da noite a gente vai entrar numa live aí e vai falar sobre como fazer para cicatrizar corretamente a tatuagem. Mas eu não vou falar nessa live todos os itens para cicatrização, e sim essa live vai ser focada em produtos para cicatrização da tatuagem. Produtos que podem ser usados, produtos que não podem ser usados, porque podem ser usados e porque não podem ser usados, tá bom? Então amanhã lá por volta das 10 horas da noite. Agora a gente vai manter uma frequência aí de live para vocês ficarem mais adequados aos nossos horários e os dias que a gente vai estar em live, para vocês já anotarem aí na agenda. Vai ser segunda-feira à noite, quarta-feira à noite e domingo à noite, tá bom, pessoal? Domingo geralmente o pessoal tá cansado, né? Já quer deitar. Se o pessoal tem estúdio aí, todo mundo abre de segunda, ou segunda é um dia que fica mais para vocês fazerem compra. Aqui na escola a gente não abre a escola de segunda-feira, é um dia que a gente guarda para a gente fazer compra,
reposição de material. Fábio Dornelas falou, eu não deixo dia específico, não tenho cliente todos os dias ainda. Em breve vai ter, viu, Fábio? Pode ter certeza. Se você tiver um trabalho constante em divulgação e um trabalho constante de atendimento bem feito com seus clientes, com certeza em breve você vai conseguir ter a agenda cheia aí. Eu sempre dou essa dica para quem está começando. Atender de forma eficiente seu cliente vai fazer toda a diferença, tá bom? Jack Statuin que falou, tem um estudo privado, mas ainda não tenho um alvará, como faço para atrair mais cliente? Olha, Jax, a gente aqui tem 2 tipos de divulgação do estúdio. Nós temos um estúdio com 12 tatuadores, para quem não sabe, tá? Além da escola. Então assim, aqui pra gente atrair mais cliente, a gente usa 2 estratégias. A primeira é o tráfego pago e a segunda é cartão e panfleto. São 2 coisas que parecem, nossa, coisa mais antiquada, isso aí minha avó fazia. Brincadeira, né? Porque eu fazia quando eu comecei a tatuar. Mas, tipo assim, são coisas que estão dando muito certas, tá? Panfletagem e cartão. A gente tem uma aluna, a Vivi. Ela é lá de Sertãozinho. Vivi, se você estiver aí, dá um alô aqui pra gente na live. Ela divulga o estúdio dela toda vez na praça da cidade dela. Ela tem uma coruja de estimação legalizada pelo IBAMA. Ela vai com a coruja na praça. Ela divulga, ela tira foto pessoal, ela distribui cartão. Então assim, aqui em Campinas a gente faz muita divulgação em academia e faculdade e dá muito resultado. Outro lugar que dá muito resultado de fazer divulgação é em hospital. Sempre que a gente passa mal, vai para um pronto-socorro, alguma coisa, a gente se lota o bolso de cartãozinho, vira e mexe, algum enfermeiro pergunta, e esses tatus aí, você faz tatu fácil, pá, tira o cartãozinho do bolso e entrega, tá bom? Não tem problema nenhum, pode se divulgar tranquilo, tá? Você tem e-mail aberto ou você ainda não tem e-mail? Olha, Jax, na verdade assim, não sei se vocês viram a postagem que a gente fez esses dias atrás. A gente precisa seguir algumas regras, né, dentro de um estúdio de tatuagem, para que a gente não tenha problema caso a fiscalização venha. Ter o alvará ou não ter o alvará não é a coisa mais importante, por incrível que pareça. Mais importante é estar adequado. Então, piso lavado, parede lavável, impermeável, dispenser de álcool 70, a caixa de perfil cortante na altura correta. Por isso a importância de se fazer um curso de biossegurança, anatomia e fisiologia da pele, obrigações e proibições do tatuador. Por isso que a gente bate tanto em cima que todo mundo precisa ter. A área sua aqui de Campinas foi denunciada, já falei isso algumas vezes em algumas lives, um tatuador denunciava o outro, que denunciava o outro, virou uma bola de neve. Muita gente foi multada, muita gente foi lacrada, né? Então, primeira coisa, a legislação fala que o tatuador deve possuir alguns cursos e certificados, como anatomia e fisiologia da pele, biossegurança. Algumas cidades, alguns estados exigem primeiros socorros, outros só exigem biossegurança e tatuagem. Então, primeiramente, você tem que se preocupar, poxa, já fiz um curso de biossegurança, estou precisando fazer um curso. Lembrando que para dar curso de biossegurança, pessoal, a pessoa tem que ser formada na área da saúde, porque senão como é que ela vai ensinar uma coisa que ela não tem conhecimento técnico para isso, né? Senão vai ensinar a pegar a caixinha e levar lá no postinho de saúde para deixar lá para ser descartado. Não pode, por lei, não pode, tá? É proibidíssimo fazer isso. Então, para quem não sabe, a gente tem um curso, né, de biossegurança, anatomia e fisiologia da pele, obrigações e proibições. O link para inscrição, pessoal, tá aí na bio, tá? Então, se vocês ainda não seguem a escola aqui, se você não segue o canal Remartelli, já clica aí no link da bio, já começa a seguir a gente para receber mais conteúdo e já clica aí. A gente vai ter uma aula aí gratuita no dia 10/10, a gente vai ensinar bastante coisa pro pessoal e quem tiver nessa aula aí vai poder entrar para a turma. Por que vai poder? Porque são turmas limitadas para que a gente possa conseguir dar aula de dúvida, mentoria e ajudar vocês a adequar os passos de vocês, tá? Então, Jack, primeira coisa você tem que ver se você está adequado. Segunda coisa, a questão de fiscalização. Se a fiscalização chegar e você estiver todo adequado, ela não pode multar, não pode fazer nada. Terceiro, se você estiver adequado e tiver um MEI, você pode pedir dispensa do alvará. Então, assim, primeira coisa é saber se você está adequado, se você sabe trabalhar com biossegurança, se você sabe quais são as obrigações de um tatuador. Então, uso de máscara obrigatório, encapar máquina obrigatório, não pode ter borrifador na bancada, tinta em cima da bancada não pode ter, nada embaixo da bancada pode ter, e tudo isso que está dentro da legislação de obrigações do tatuador, tá? A Pedra Angeli falou, e o carrinho de mecânica que usam na bancada, é adequado? Sim, é adequado, ele é lavável e ele é impermeável. Inclusive eu tenho um lá no estúdio vermelho
Ganhei de aniversário adiantado. Meu aniversário é quinta-feira, hein, pessoal? 43 anos. É adequado sim, pode ser usado. A gente usa na bancada um babador especial, que não é babador de dentista. Não sei se o pessoal já viu alguns vídeos nossos aí. Que é o final da tatuagem, eu posso jogar o copo com água, os batoques com diluentes, todos nesse babador, embrulhar tudo e jogar no lixo. Eu não preciso ficar, nem ter pia para descarte de tinta e nem ficar usando solidificador. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Não pode usar como bancada um móvel de madeira, né? E não é adequado também usar móvel de plástico poroso, nem de pedra porosa. Por exemplo, vou fazer uma bancada de granito. Não pode, porque é uma pedra porosa embaixo, não segura a sujidade. Jack Tatuin que falou, deu para entender sim. Seu curso de biossegurança online? Sim, online, com aulas gravadas, porém, a gente, uma vez por semana ou a cada 15 dias, a gente tem aulas de mentoria, aula de dúvida, onde eu entro ao vivo com os meus alunos de biossegurança para tirar as dúvidas deles. Aí você manda ao estúdio quando você tatua, a gente também analisa com calma, faz um vídeo analisando com calma e depois devolve para você. Essa análise pode levar até um mês, assim, para a gente analisar, porque são vários alunos que a gente recebe. Você também faz parte de todos os cursos gratuitos que o Angels, que é a escola que a gente acaba dando, de biossegurança, anatomia e fisiologia da pele e tudo mais, tá? Então não é só um curso, é um curso com assessoria. Você recebe a carta, a ficha do cliente dentro das regras da Anvisa. Você recebe também a parte que a gente fala do manual de boas práticas. O manual de boas práticas é obrigatório, todo estudo tem, então todo mundo que adquire o nosso curso tem direito a dar download a todos esses materiais, tá bom? Ô Fábio, esse babador é como se fosse um babador bem grandão. Sabe tapete higiênico de cachorro? É bem parecido com aquilo lá. Eu não sei o nome, tá? Depois eu posso ver e posso postar aqui pra você. Que a gente mandou fabricar. É igual tapete higiênico de cachorro. A gente mandou fabricar pra gente. Então ele é igual um tapete higiênico de cachorro. O pessoal às vezes acha que é nojento o tapete higiênico do cachorro, mas ele é limpo, né? Mas a gente mandou fabricar exatamente como se fosse um tapete higiênico de cachorro, só que menor, né, para colocar em cima da bancada. Então ele é plástico embaixo, ele parece uma fralda, sabe? Fralda de criança descartável. Ele é plástico embaixo, em cima uma camada grossa de papel, assim, de pano. Papel, não é um pano, tá? Mas é como se fosse um algodão. E aí o que acontece? Ele é totalmente impermeável, ele é muito seguro, muito fácil de manusear. Tem um vídeo aí nesse canal, depois você dá uma olhada aqui nesse canal que você vai encontrar o vídeo. Se não, amanhã à noite eu vou estar aqui, você entra, umas 10 horas da noite, eu te mostro, tá? Como é que é, muito legal. Estúdio Daisy Bigo. O curso de biossegurança tem certificado? Sim, o curso de biossegurança tem certificado, inclusive certificado válido, porque eu e todos os professores somos da área da saúde, né? Então eu tenho formação acadêmica na área da saúde, especialização em saúde pública humana, vigilância sanitária. Trabalhei por mais de 3 anos dentro da vigilância sanitária, prestei serviço, né, de vigilância sanitária por 7 anos, tá? Então sim, o certificado é válido e hoje nós somos o único local onde temos esses profissionais realmente com formação acadêmica na área da saúde que pode, né, falar de biossegurança, certificar tudo certinho, porque além de profissionais da área da saúde, nós também somos, né, eu sou tatuadora, body piercing e arte pigmentadora. O babador odontológico pode usar sim, não tem problema nenhum, é que ele não absorve tanta água, né? Então imagina você tá com um copo lá que você tá limpando a biqueira, a ponteira, o cartucho, aí fica cheio de água suja de tinta. Se você jogar no babador do dentista, ele não absorve tudo. Agora esse babador que eu tô falando, ele absorve, porque ele é bem mais grosso, ele parece uma fralda mesmo, é muito top. Então, vamos recapitular o que foi falado hoje. Posso tatuar na casa do cliente? Posso. Tem maneira de adequar a casa do cliente de uma forma segura para eu trabalhar? Sim. O pérfuro cortante e lixo infectante do cliente eu posso levar embora e descartar no meu estúdio? Não. Como que eu posso fazer esse descarte correto? Instruindo o meu cliente, fazendo um contrato com esse meu cliente, tá? E além disso a gente falou sobre a questão, um pouquinho bem resumido sobre a questão do alvará, mas de algumas adequações do estúdio, tá? E falamos também sobre a importância desses certificados para vocês.
Tem bastante tatuador sendo notificado sobre a falta de certificado, né? Então, assim, tatuagem ainda não é uma profissão legalizada, uma profissão que realmente a gente pode ser contratado por uma carteira de trabalho, mas ela é uma profissão que ela tem regras para serem feitas, né? Então a gente tem uma lei federal, depois a gente tem as leis estaduais e as leis municipais. Então cada estado legisla também sobre a profissão tatuador, que apesar de não ser uma profissão reconhecida, é uma profissão que já existe. Tanto já existe que a gente aqui, por exemplo, a gente dá, né, esse certificado de anatomia e fisiologia da pele, biossegurança, obrigações e proibições do tatuador, que é uma das exigências de vários estados do Brasil. Os que ainda não exigem, eles já estão colocando, vamos dizer assim. Não. As pequenas bandejas de plástico para colocar no tripé da luminária, desde que não poroso pode ser utilizado. Se você pegar uma bandeja pequena para colocar no tripé do ring light, se pode, né? Pode sim, pode ser plástico, tá? Madeira a gente não aconselha, a não ser que seja uma madeira que esteja envernizada. Daí você tem que guardar a nota fiscal do verniz, você tem que guardar a nota fiscal do trabalho que foi feito e tudo mais, tá? Então, se não for dessa maneira, o ideal é que seja plástico, vidro, né, ou aço inoxidável, tá bom? Inox é muito bom também, muito fácil de fazer a limpeza. E eu vou encerrando a live de hoje, então. Amanhã a gente vai se ver às 22 horas, tá bom? E o tema da aula de amanhã é pomadas para cicatrização da tatuagem, tá? Então amanhã a gente vai falar sobre pomadas, sobre quais usar, sobre quais não usar, por que não usar. Vai ser amanhã às 10 horas da noite, tá bom, pessoal? Lá pelas 22 horas. Mas 10 horas pontualmente, quem é tatuador e tatuadora sabe que se a gente prometer algo pontual, a gente não está prometendo, porque às vezes o cliente atrasa, às vezes eu estou fazendo algum procedimento, atrasa-se o procedimento, mas é por volta das 10 horas da noite, tá bom? Então amanhã a gente se vê por volta das 10 horas da noite e a gente vai falar sobre o tema pomadas aí para cicatrizar a tatuagem, produtos para cicatrizar a tatuagem, tá bom? A gente vai falar bastante sobre isso amanhã. Então já vão separando as perguntas de vocês, se pode Nivea, se não pode Nivea, Cicaplast, Bepantol, Bepantrix, vamos descobrir isso tudo amanhã juntos, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, uma ótima noite para vocês, um beijão e até mais, tá bom? Tchau!